Anne da Ilha. Capítulo 4. A Lady de Abril. Kingsport é uma cidade bela e nostálgica, cuja memória colonial é onipresente e marcante, como uma idosa que insiste em rememorar o esplendor de sua juventude de outrora. É bem verdade que há modernidade ali, mas sem perder a essência clássica de uma antiguidade repleta de relíquias curiosas e cercadas pelo romantismo de lendas passadas. Originalmente, a cidade era fronteiriça ao deserto, de modo que os nativos tornavam menos entediante a vida dos colonos. Com o passar do tempo, tornou-se um muro que separava o lado francês do lado inglês, onde belicadamente imperava às vezes um, às vezes outro. No parque da cidade conservava-se uma torre, cujos altos parapeitos são objetos de visitação de turistas, onde esses deixam seus nomes gravados. Nas colinas, as ruínas de um antigo forte francês se incorporam à paisagem de desfiladeiros enferrujados desembarcando nas praças. Também há outros lugares históricos em Kingsport que valem a visita, mas nenhum se compara à beleza do cemitério de Old St. John, que fica no coração da cidade, localizado entre a tranquilidade de duas ruas de casas antigas e outras duas onde a modernidade se faz presente e notável. Os cidadãos de Kingsport se orgulham do cemitério de Old St. John, de modo que quase todos fingem descender de algum defunto que lá esteve enterrado, os quais têm em sua lápide os detalhes dos seus memoráveis feitos durante a vida. Alguns que eram mais notáveis ou simplesmente ricos tinham suas lápides esculpidas por verdadeiros artistas, com detalhes ornamentais diferenciados nela. A maioria, no entanto, era de pedra cinza ou marrom, rusticamente trabalhada e raras vezes com alguma parcas ornamental. Algumas lápides têm uma macabra decoração, cuja imagem de uma caveira e duas tíbias é frequentemente acompanhada por duas cabeças de querubins, impossibilitando a identificação do defunto. A erosão causada pela inexorabilidade do tempo devastou muitas das inscrições, tornando-as totalmente indecifráveis. Tendo enorme dimensão e sendo rodeado de sombras de ormos e salgueiros, no cemitério residem as almas dos mortos, que lá jazem em paz, indiferentes ao barulho do tráfico vizinho e embalados pelos ventos até a eternidade. Durante a tarde de seu segundo dia em Kingsport, Anne fez o primeiro de seus muitos passeios no cemitério da cidade. Antes, porém, na manhã daquele mesmo dia, ela e Priscila foram a Redmond para se matricular como estudantes e depois tiraram o resto do dia de folga. As meninas escaparam voluntariamente da faculdade, pois se sentiam bastante desconfortável em estar cercada por todas aquelas pessoas desconhecidas, a maioria das quais lhe pareciam muito estranha. Os novatos, assim chamados, reuniram-se em grupos de 2 ou 3, de modo que se entreolhavam. Os mais inteligentes do primeiro ano se agruparam na grande escadaria, onde cantaram a plenos pulmões, desafiando seus inimigos tradicionais, os do segundo, que passavam olhando com desdém para o grupo de calouros na escada. Gilbert e Charles não foram a parte alguma naquele dia.
Nunca me passou pela cabeça que eu gostaria tanto de ver um Sloane por perto, disse Priscila enquanto atravessavam o jardim da escola. Pois ao menos aqueles míopes olhos de Charles nos acolheriam calorosamente. Seriam familiares. Ah, suspirou Anne. Eu lhe garanto que enquanto esperava minha vez de me matricular, me senti o menor ser do mundo. Isto é, uma gotinha no meio do oceano. É terrível sentir-se insignificante. Mas é ainda pior que tentem nos convencer de que nunca poderemos ser mais do que isso. É assim que eu me sinto, como um ser invisível, como se parte do segundo pudesse pisar e eu pudesse morrer sem ninguém desse falta. Fique tranquila, Anne. Espere até o próximo ano, disse Priscila, confortando-a. Logo você será tão insuportavelmente sofisticada quanto os segundos. Estou certa de que é horrível sentir-se assim, mas antes isso do que se sentir tão grande e desagradável quanto eu. Pensei que, ocupando toda Redmond, mesmo por aqueles 5 centímetros de altura que me elevava sobre os demais, eu não teria medo de um segundo. O que me assustou, no entanto, foi que eles tenham me elevado à categoria de elefante ou algum espécime um pouco crescido de um ilhéu alimentado com batatas. Creio que o problema seja que não perdoamos a grande Redmond por ela não ser a pequena Queens, disse Anne com o que restava de sua antiga filosofia, a fim de cobrir sua nudez de espírito. Quando a deixamos, estávamos familiarizadas, era nossa casa, conhecíamos todos e tínhamos um lugar na comunidade. Acho que criamos uma inconsciente expectativa de encontrar em Redmond aquilo que tínhamos na Queens. E agora sentimos-nos sem chão, sob nossos pés, isso é, sem a base afetiva que nos mantinha de pé. De certo modo, fico feliz que a senhora Lynde e a senhora Wright nunca saberão sobre como eu me sinto. Elas diriam algo como, eu bem que avisei, e estariam convencidas de que este é o começo do fim, quando na realidade é apenas o fim do começo. Isso mesmo. Agora sinto que consigo escutar Anne falando. Logo, logo nos acostumaremos e vai ficar tudo bem. Anne, você reparou numa garota muito bonita, de olhos castanhos e lábios definidos, que passou a manhã inteira encostada na porta do vestiário? Sim, eu notei, justamente porque ela parecia a única tão solitária e abandonada quanto eu. Eu, pelo menos, tinha você, mas ela não tinha ninguém. Eu tive a mesma impressão. Algumas vezes pensei que ela tivesse vindo em nossa direção, mas que desistia porque sua timidez parecia mais forte. Eu até gostaria que ela fizesse isso. Se eu não tivesse me sentido um elefante, com certeza teria ido falar com ela, para que se juntassem a nós. Porém, a minha timidez foi mais forte, pois eu não conseguia nem atravessar o saguão com aquela garotada gritando na escada. Ela é de longe a novata, mais bonita que eu vi aqui em Redmond. Mas nem a beleza é útil no primeiro dia de aula, concluiu Priscila rindo. Depois do almoço, irei a Worth St. John, disse Anne. É verdade que um cemitério não é melhor lugar para se levantar o espírito, mas me parece o único e mais próximo onde há árvores e eu preciso delas. Vou me sentar em uma velha laje, fechar os olhos e me imaginar na floresta de Avonlea. Anne, no entanto, não conseguiu fazer o que planejava,
porque lá encontrou muitas coisas que a fizeram abrir os olhos. Atravessando a porta de entrada, onde sobre esta havia um imponente arco de pedra trazido pelo grande leão da Inglaterra. E em Inclemen, as matas selvagens ainda são sangrentas e aquelas colinas áridas e sombrias entrarão para a história. Anne se lembrou dos versos de Tennyson, com um arrepio na espinha. Ela e Priscila caminhavam por uma mata verde escura, onde o vento sussurrava morbidamente, enquanto vagava por lá. Liam históricos epitáfios e observavam, ao longo do caminho, gravuras cuja paz de espírito era certamente maior do que a nossa. Jaz aqui o corpo do nobre cavalheiro Albert Craiford, leu Anne em uma laje cinza gasta. Por muitos anos, guardião da artilharia de Sua Majestade o Rei em Kingsport. Serviu com honra ao exército até a paz em 1763, quando se aposentou em razão de uma doença. Foi um oficial corajoso, o melhor dos maridos, o melhor dos pais e o melhor dos amigos, falecido em 29 de outubro de 1792, aos 84 anos de idade. Aqui está um epitáfio para você, Pris. A propósito, existe nele campo de imaginação. Que bem-aventurada vida deve ter sido a deste homem. E quando se trata de qualidades pessoais, não há elogios maiores. Será que lhe disseram essas coisas em vida? Ouça este outro, disse Priscila, em memória de Alexandre Ross, falecido em 22 de setembro de 1840, aos 43 anos, enrigido com carinhosa homenagem por alguém a quem lhe serviu tão fielmente por 27 anos, considerando-o amigo merecedor de toda confiança e carinho. Este é um ótimo epitáfio, disse Anne pensativa. Identifico-me a tal ponto que não gostaria de receber um que não fosse tão bom quanto este. Até certo ponto, todos nós somos servos aos nossos, e se as nossas fidelidades pudessem ser registrada com toda a realidade que fizermos por merecer em vida, isto é, o máximo reconhecimento que podemos almejar. Veja essa triste laje, Pris, em memória de um filho amado. E essa outra, enrigido em memória de alguém enterrado em outro lugar. Onde estará esse túmulo desconhecido? Você tinha razão, Pris. Os cemitérios de hoje nunca serão tão interessantes quanto estes. Certamente, virei aqui muitas vezes. Eu gosto. Acho que não estamos sozinhos aqui. Há uma menina no final da avenida. Sim, eu creio que é a mesma que estava em Redmond hoje de manhã. Faz 5 minutos que eu a estou observando. Já começou a se aproximar de nós, uma meia dúzia de vezes, mas voltou. Ou ela é terrivelmente tímida, ou deve estar com consciência pesada. Vamos lá falar com ela. Deve ser mais fácil entrar no cemitério do que em Redmond. Percorreram a avenida em direção à estranha garota que estava sentada em uma laje cinza, sobre um salgueiro. Ela era lindíssima. Tinha uma beleza penetrante, irregular e fascinante. Nos seus cabelos macios, mechas castanhas, nas bochechas, uma cor suavemente rubra. Seus grandes olhos castanhos, aveludados, combinavam com suas sobrancelhas desenhadas e sua boca rosada. Ela usava um terninho preto e bem cortado. Também usava lindos sapatinhos, uma criação original de um legítimo sapateiro. Priscila teve a súbita sensação de que seus sapatos
eram apenas um trabalho menor feito pelo sapateiro local de seu vilarejo. Anne, por sua vez, pensou desconfortavelmente se a blusa que ela havia feito, a qual fora adaptada pela senhora Lynde ao corpo, parecia muito camponesa e caseira na frente da elegante roupa que vestia aquela menina. Por um momento, ambas quase desistiram. Elas, porém, já estavam quase chegando à laje cinza, de modo que era tarde demais para desistir, pois, evidentemente, a garota de olhos castanhos havia chegado à conclusão de que se aproximavam para falar com ela. E, imediatamente, a menina se levantou e estendeu a mão, abrindo-a um alegre e amistoso sorriso para as duas, sem aparentar timidez ou culpa. Eu gostaria de saber quem vocês são, disse ela efusivamente. Eu estava morrendo de vontade de saber. Eu vi vocês nessa manhã em Redmond. Vocês também não acharam horrível? Quase me arrependi de não ter ficado em casa e me casado. Depois dessa inesperada conclusão, todas riram juntas. É verdade mesmo. Eu poderia muito bem ter feito isso. Venham, sente-se aqui nessa laje para nos apresentarmos. Eu tenho certeza de que vamos nos amar muito. Soube disso assim que vi vocês em Redmond, hoje de manhã. Eu quis chegar perto e dar um abraço nas duas. Mas por que não fez isso então? Perguntou Priscila. É porque eu ainda não havia decidido se devia. Eu sou muito indecisa. Sempre que começo algo, convenço-me de que eu deveria fazer exatamente o oposto. É um terrível infortúnio, mas eu não tenho culpa. O que posso fazer se nasci assim? Mas era somente isso. Eu não conseguia decidir se devia falar com vocês, não importava o quanto eu desejasse. Pensamos que você era muito tímida e por isso não veio até nós, disse Anne. Ah, não, querida. A timidez não está elencada entre os muitos defeitos ou virtudes de Philippa Gordon. Phil, para vocês. Chame assim, está bem? E agora, vocês como se chamam? Ela é Priscilla Grant, disse Anne apontando para a amiga. E ela é Anne Shirley. Priscila acrescentou, apontando por sua vez. E nós somos da ilha, acrescentaram em uníssono. Sou de Bolingbroke, Nova Escócia, disse Philippa. Bolingbroke? Exclamou Anne. Mas eu nasci lá. Sério? Isso faz de você uma Blue News. Não, respondeu Anne. Não foi Dan Cornell quem disse que nascer num estábulo não faz do homem um cavalo? Eu sou uma Iloa, no coração. De qualquer maneira, eu fico feliz que você tenha nascido em Bolingbroke. Em algum aspecto, isso nos faz vizinhas, não acha? E eu gosto disso, porque quando eu lhe contar meus segredos, não será o mesmo que contar a um estranho, mesmo que, para mim, seja impossível guardar um segredo. Sempre tenho que contá-los. Não posso guardar segredos, é inútil tentar. Esse é o meu pior defeito, além da indecisão. Você acredita que eu levei mais de meia hora para decidir qual chapéu deveria colocar para vir ao cemitério? Pensei em usar o castanho com a caneta primeiro, mas logo mudei de ideia quando coloquei. Então, pensei que este rosa com asa solta me servisse melhor. No final das contas, eu os coloquei sobre a cama, fechei os olhos e apontei aleatoriamente para um deles, de forma que meu dedo tocou o rosa, e foi assim que decidi por colocá-lo. Entende como isso é difícil? Digam-me, por favor, o que vocês pensam sobre isso?
Diante dessa pergunta, feita com toda sinceridade, em um tom desesperadamente sério, Priscila riu de novo, mas Anne apertou a mão em um impulso e disse: Hoje de manhã, quando eu a vi, pensei que você era a garota mais bonita de toda Redmond. Com um lindo sorriso, Philippa mostrou belos dentes brancos. Foi o que eu pensei. Foi a resposta surpreendente, mas precisava que alguém confirmasse o que eu já sabia. Está vendo? Eu não consigo nem decidir se sou bonita. Assim que eu começo a reconhecer que sou, sinto-me miseravelmente triste por não ser. Além disso, tenho uma tia-avó horrível que sempre me diz, com um suspiro triste: Você era uma criança tão linda. É estranho como as crianças mudam à medida que crescem. Eu amo tias, mas odeio tia-avós. Por favor, se não for incômodo, digam-me sempre que sou bonita. Eu me sinto tão confortável quando consigo ficar convencida de que realmente sou linda. Se vocês fizerem isto, vou ser igualmente boa para vocês com todo o meu coração. Obrigada, disse Anne rindo. Mas Priscila e eu estamos tão convencidas sobre nossa boa aparência que não precisamos de ajuda, então não se preocupe. Não ria de mim. Eu sei que vocês devem estar pensando que sou uma narcisista estúpida, mas não é verdade. Não sou nem um pouco vaidosa. E para mim, não custa nada elogiar uma garota, se ela merecer, é claro. Estou tão feliz por conhecer vocês. Desde o sábado à noite, quando cheguei, quase morri de saudade de casa. É tão horrível isso, não é? Lá em Bolingbroke eu sou importante, mas aqui em Kingsport é diferente, pois não sou nada. Onde vocês estão aqui na cidade? Na rua St. John, 38. Que ótimo! Estamos tão perto uma das outras. Basta virar na esquina de Wallace Street. No entanto, não gosto da minha pensão. Meu quarto é frio e solitário e tem uma vista para um quintal horroroso. É o lugar mais feio do mundo. Como se não bastasse isso. Há mais gatos lá do que pessoas em Kingsport. Adoro gatos, mas quando estão nos tapetes rosnando junto à lareira, nos pátios das casas, na madrugada, são animais totalmente diferentes. Na primeira noite chorei até de manhã, e os gatos comigo. Você deveria ter visto o meu nariz quando acordei. Como eu gostaria de não ter saído de casa. Não sei como você se decidiu a vir para Redmond, já que é uma pessoa tão hesitante assim, disse Priscila. De uma coisa você pode ter certeza, querida, eu não decidi isso. Meu pai quis assim e ele estava determinado a me mandar para Redmond. Parece ridículo estudar para uma carreira, mesmo que eu possa, afinal, tenho um cérebro grande. Priscila expressou-se vagamente. Sim, mas é tão difícil usá-lo às vezes. Além disso, os graduados são pessoas tão dignas, sensatas e solenes. Eles têm que ser, não é? Não, eu não queria mesmo vir para Redmond. Só fiz isso porque meu pai me obrigou. E ele é uma pessoa rigorosa. Além disso, sabia que se eu ficasse em casa, teria que me casar. Esse era o desejo da minha mãe. E ela está determinada a realizá-lo, mas só de pensar em me casar já me causa pânico. Pelo menos tão cedo. Eu quero me divertir antes de me tornar uma mulher casada. E não é só isso. Por mais ridículo que pareça a ideia de me graduar e ter uma profissão,
parece-me ainda mais a ideia de me casar. Eu nem completei 18 anos ainda. Sendo assim, preferi vir para Redmond. Se não fosse assim, como eu poderia decidir com qual dos meus pretendentes eu iria me casar? Há tantos assim? Anne perguntou rindo. Sim, muitos. Os meninos realmente gostam de mim e ficam ao meu dispor. Mas, entre todos, há apenas 2 que valeriam a pena. O resto deles ou é muito jovem ou muito pobre. E eu devo me casar com um homem rico. Deve? Por quê? Perguntou Anne, sinceramente curiosa e inconformada com a afirmação. Querida, você por acaso consegue me imaginar casada com um homem pobre? Além de não saber fazer nenhuma tarefa doméstica, como planejar as compras, cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, enfim, algo de útil. Eu sou muito extravagante. Ah, não, meu marido deve ter muito dinheiro para contratar pessoas para fazer esse tipo de serviço. Então, eu escolhi 2, mas teria sido o mesmo que 200, pois sei perfeitamente que, independentemente de qual deles eu escolha, vou me arrepender pelo resto da vida por não ter escolhido casar com outro. Mas será que você não ama nenhum deles? Perguntou Anne. Foi complicado para Anne formular essa pergunta e falar com aquela estranha sobre os mistérios e as transformações pelas quais as pessoas passam na vida. Meu Deus, isso nunca seria possível. Eu nunca vou amar ninguém, até porque estar apaixonada faz de você uma escrava perfeita. Isso dá muito poder ao homem de machucar você. Fico com medo só de pensar nisso. Não. Alex e Alonso são ótimos companheiros. Além disso, eu gosto tanto dos 2 que não sei qual deles eu prefiro. Alex é um rapaz de bom caráter, além de ter um lindo cabelo encaracolado e ser o mais elegante, é claro. Eu não poderia me casar com alguém que não fosse. O problema dele é ser perfeito demais. Não quero ter um marido perfeito demais. Então, por que não se casa com Alonso? Priscila perguntou de expressão grave. Você consegue se imaginar casada com alguém com esse nome? Pois eu não consigo, disse Phil, em tom de reclamação. Porém, ele tem a qualidade de ter um nariz clássico e seria um alívio ter a minha família com um nariz desse, em quem se pode confiar. Não posso confiar no nariz da minha família. Por enquanto, ao menos ele tem o formato dos Gondons, mas eu temo que ele algum dia assuma a forma dos Brynes quando eu for mais velha. Minha mãe até que tem um ótimo nariz, Bryant. Espere só até conhecê-la para ver. Eu sou fascinada por bons narizes. Seu nariz é lindo, Anne Shirley. O nariz de Alonso quase me faz decidir por ele. Mas o nome... Não, eu não consigo decidir. Se ao menos eu pudesse escolher entre os 2 como fiz com os meus chapéus, juntá-los e fechar os olhos, teria sido mais fácil. E você tem ideia de como Alec e Alonso se sentiram quando você saiu? Perguntou Priscila. Ainda estão esperançosos. Eu disse a eles que teria de esperar para saber com qual dos 2 eu me casaria. E eles estão dispostos a esperar. Porque me amam e são apaixonados por mim. Enquanto isso, planejo me divertir muito e espero ter muitos pretendentes em Redmond.
Vou ficar muito triste se eu não estiver. Mas você acha que os novatos são muito feios? Entre todos, só vi um bonito entre eles e foi antes de vocês chegarem. Eu ouvi que vocês têm um amigo que se chama Gilbert. Seu amigo tinha olhos que podiam ser vistos à distância. Vocês já estão indo? Não vão ainda. Temos que ir, disse Anne um pouco friamente. Está ficando tarde e eu tenho coisas para fazer. Mas vocês logo virão me ver, não é? Filipa perguntou, envolvendo-as com um abraço. Também vão me permitir visitá-las? Eu quero ser amiga íntima de vocês. Eu já tenho muito amor por vocês. Eu não as deixei com asgo da minha frivolidade, deixei? Não, Anne riu, respondendo cordialmente ao aperto de Phil. Eu não sou tão burra quanto pareço. Aceite Philippa Gordon em sua vida, assim como Deus o fez, com todas as suas falhas e suas qualidades, e acho que você poderá amá-la. O cemitério não é bonito? Eu adoraria ser enterrada aqui. Aqui está uma sepultura que eu nunca havia visto antes. Aquela com uma cerca de ferro em volta. A lápide diz que pertence a um soldado que morreu na batalha entre Shannon e Chesapeake. Imagine só! Anne parou por um momento em frente ao portão e olhou para aquela pedra desgastada pelo tempo, enquanto seu coração batia intensamente. Aquele antigo cemitério, com suas árvores arqueadas e longos caminhos sombrios, desapareciam de sua visão. Em vez disso, viajava para o século passado em seus pensamentos e viu o forte de Kingsport. Do meio do nevoeiro surgia lentamente uma majestosa fragata, na qual havia uma gigantesca bandeira da Inglaterra hasteada. Atrás dessa havia outra, a qual carregava um corpo rígido e heróico, envolto em sua própria bandeira estrelada, a do corajoso soldado Leyrand. Era Shannon, que entrava triunfante na baia, com Chesapeake como seu prêmio. Volte, Anne Shirley, volte para a realidade. Philippa riu, puxando-a pelo braço. Você está um século distante de nós. Volte aqui. Anne voltava à realidade com um suspiro, e seus olhos naquele momento brilhavam suavemente. Eu sempre gostei da história antiga, disse Anne, e embora os ingleses tenham vencido a batalha, a bravura do comandante derrotado me fascina. E este túmulo parece torná-lo tão real. O pobre soldado tinha apenas 18 anos. Ele morreu das terríveis feridas recebidas na ação heróica, diz o epitáfio. Essa é a maior honra que um soldado como ele poderia receber. Antes de ir embora, Anne retirou do peito um pequeno ramo de violetas roxas e deixou-as cair serenamente sobre a sepultura daquele jovem que morrera na grande batalha naval. Bem, o que você achou da nossa nova amiga? Perguntou Priscila quando Phil foi embora. Eu gostei de Phil. Há algo nela que me induz a amá-la, apesar das bobagens que fala. Tenho a impressão de que está certa quando diz não ser tão burra quanto parece. É uma boa menina, mas não me parece que crescera. Eu também gostei dela, disse Priscila decididamente. Ela fala sobre os meninos como faz Ruby Giles, mas ao contrário de Ruby, que me deixa doente de ouvi-la,
Phil apenas me faz rir, de bom grado. Agora você consegue me explicar qual a diferença entre elas? Sim, respondeu Anne pensativa. Eu acho que, enquanto Rubens fala conscientemente em jogar com amor alheio, ela esfrega seus adoradores em nosso nariz e faz com que sintamos que não temos nem metade de sua beleza. Já Phil conta sobre seus fãs como quem fala sobre seus colegas de classe. Na verdade, ela encara os meninos como uns bons camaradas e gosta de tê-los em quantidade ao seu redor, para se sentir popular e fazer com que pensem que ela realmente seja. Até mesmo Alec e Alonso. De agora em diante, não poderei separá-los. Me parecem duas pessoas divertidas que querem brincar com ela por toda a vida. Fiquei muito feliz por tê-la conhecido e também por termos ido ao St. John. Acho que criei uma raiz em Kingsport nessa tarde. Ao menos espero que tenha. Odeio me sentir transplantada.